Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Além do Jordão. Hoje, novamente, eu quero compartilhar com você uma meditação que tem como base bíblica Coríntios capítulo 7. Nós temos visto na igreja muita confusão acerca do casamento, muitos divórcios, infelizmente, e esse capítulo Paulo está escrevendo aos Coríntios especificamente sobre essa questão. Não sei se você já parou para se perguntar com relação a essa fase que a igreja está vivendo. Não sei se a igreja sempre viveu, mas me parece que é uma fase diferente, com muitos divórcios, muita confusão acerca do casamento. Antes de mais nada, eu quero pedir que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Amém? Bom, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai falar sobre casamento e sobre alguns aspectos do casamento. A partir do versículo 10, ele vai falar aos casados, E aí ele diz que não é ele que está falando, mas ao Senhor, porque várias vezes na Bíblia Paulo fala que ele está dando a opinião dele e que aquilo não é um mandamento do Senhor. Ele deixa muito claro isso, é muito interessante a gente observar essa diferença. Aqui ele vai falar que quem está dizendo é Deus, e ele fala que a mulher não se aparte do marido. Veja que Paulo escreve a pessoas que não criam em Deus, que não eram judeu e que se converteram. Os gentios não conheciam a Deus como os judeus. Eles não tinham acesso aos mandamentos, eles não viviam por esses princípios. Então Paulo está escrevendo para pessoas que tinham se convertido a Jesus através da pregação dele ou de outros apóstolos. Por isso, essa situação deve ser explicada aos gentios, às pessoas que estão se convertendo. A um judeu isso aqui seria óbvio, porque não se separar, não se divorciar, estava na lei do Antigo Testamento. Então aqui ele está falando para a pessoa que se converteu. No caso, aplica-se a mim e a você. Nós não somos judeus, nós não crescemos ouvindo os mandamentos de Deus e, portanto, nós precisamos ser lembrados disso. Deus não aprova o divórcio. E ele estava falando aqui para as pessoas que tinham se convertido. E ele estava falando exatamente o que manda o mandamento do Velho Testamento: não se divorcie do seu marido, não se divorcie da sua esposa. No versículo 11, ele já fala no caso de se houver uma separação, que não case ou que se reconcilie. Paulo está falando sobre a importância de se manter um casamento segundo os preceitos de Deus. Ele deixa claro que ele é contra o divórcio, e ele deixa claro que, se houver o divórcio, que a pessoa que se divorciou, que segue a Deus, não case novamente e que busque uma reconciliação. Nem sempre é possível, obviamente, porque depende da outra pessoa, mas esse é o conselho que ele fala, esse é o mandamento que ele deixa. Um outro ponto interessante é que a gente vê muito dentro das igrejas, diz respeito às pessoas que se convertem, mas que o marido ou a esposa não se converte o casal, só apenas um deles. Eu sirvo ao Senhor e minha esposa não. Como fazer? Bom, nesse caso Paulo fala que o marido santifique a esposa, ou se a esposa se converteu, que a esposa santifique o marido. Não é permitido o divórcio também nessa situação, isso é óbvio. Nós vemos na igreja muitas vezes, a maioria das vezes que a gente vê, a mulher se converte, o marido não é crente, e o que Paulo fala? Não se divorcie por este assunto. Na verdade, a Bíblia é contra todo tipo de divórcio, mas especificamente aqui Paulo fala que isso também não é motivo para se divorciar ou se separar do seu marido. Então, fica claro, gente, que a Bíblia não permite o divórcio, nem em casos em que um é convertido e o outro não. Que fique claro que isso também não é justificativa para que um cristão vá buscar uma pessoa que não creia em Deus. Isso é o julgo desigual, se mantém inalterado com relação às previsões da Bíblia. Esse aqui a gente tem que lembrar, é Paulo escrevendo para quem não cria em Deus e se converteu já casado, certo? O julgo desigual é um peso e um fardo que você vai carregar, porque não tem como saber se você vai ou não converter o seu marido. Paulo, inclusive, fala isso no versículo 16 do mesmo capítulo. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvará sua mulher. Ele está falando do julgo desigual, não é para arriscar um casamento porque você acha que o seu marido ou a sua esposa vai se converter futuramente. Não há essa garantia. Paulo mesmo está indagando isso. Como a gente sabe se a gente vai converter? Portanto, o julgo desigual ainda é desaconselhado por Deus da mesma forma que era no Antigo Testamento. Amém? Espero ter respondido algumas questões sobre casamento. Se você gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.
Vamos compartilhar diariamente orações e meditações para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.